Não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Abençoe. Nós vamos ler Apocalipse 3, versículo 14 e Apocalipse 10, 7. Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Bom Criador, sua palavra está diante de nós e nós cremos nela. E estas coisas nunca havia sido lido antes que o seu profeta veio à terra. São escrituras que ficavam na expectativa de cumprimentos, mas depois que veio seu profeta, estas escrituras são lidas quase constantemente. E estamos agradecidos por esta luz, por esta revelação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Apocalipse 3, 14 e Apocalipse 10 é o mesmo anjo. Para nós meditarmos mais um pouco, sequência no que falamos ontem, porque a manifestação nesses dias finais está confundindo o povo, e aqueles mesmos que davam luz são os que hoje confundem. Aqueles que criam e não creem mais. Mas nós continuamos ainda na mesma fé, porque sabemos que isto é verdade, e estamos aqui para lutar até o fim, nesta fé que foi pregada pelo nosso profeta. E se eles não creem na revelação, nós cremos. Você, para ser salvo, você precisa de um homem para pregar para você. Deus não desce do céu e prega para você se salvar. Ele envia um homem e através daquele homem, ele prega e você aceita Jesus, dá seu sinal de levantar a mão, que é contrário à natureza, que a natureza, a mão é para baixo. Quando você levanta a mão, aceitando a Cristo, você está lutando contra a própria lei da natureza, porque você está rendendo
a si mesmo a Cristo. E a mesma coisa quando chega o tempo da mensagem do profeta, porque lá em Cristo é o alfa, aqui em Brana é o ômega. Lá foi o princípio, aqui é o fim. Mas muitos confundiram no tempo de Jesus. Muitos que criam, você pode ver que Jesus tinha seus discípulos, tinha mais 70, e aqueles 70 foi tudo embora. A maior parte foi embora. Depois ficou 12, e Jesus ainda perguntou se eles não queriam ir embora também. Aquilo que era mensagem, aquilo que era um líder que não tinha medo de perder o povo, mas veio para selecionar o povo, tirar alguém de dentro do povo. Isso foi o que ele fez. E nenhum pastor, no meio de tanta luta que tem, tanta incredulidade e controvérsia, deve ter medo de perder o povo. Porque o povo é de Deus. O povo não é nosso e não é, certo? Deus falou para Moisés, desce porque o seu povo se corrompeu. E aquele povo era o povo de Deus. Mas enquanto ele tinha um homem para pregar para aquele povo, então aquele homem estava sendo usado por Deus. E a mesma coisa você vê em Cristo, você vê em Brana, e nós como pastores, cada um de nós, que não somos profetas videntes, somos profetas apenas porque pregamos, mas não somos videntes. O profeta vidente, ele é escolhido desde o ventre, assim como o pastor, o evangelista, o apóstolo também, o mestre, é escolhido desde o ventre, certo? Agora, Deus prometeu dar a uns para apóstolos. Ele mesmo é quem faz isto, não é um seminário, mas é o próprio Deus que escolhe. E a pessoa, né, como eu vou saber se é Deus? Aí você tem um ministério. Você ministra, você está seguro na mensagem que você prega, porque tem que ter um profeta, depois tem nós, evangelistas, pastores e mestres. Isto está mostrando que nós aprendemos com alguém. Temos que aprender com alguém. Como disse ontem, Deus não fala ao pastor, Deus fala ao profeta. O pastor, o evangelista, o mestre, ouve aquela mensagem do profeta e transmite aquela mensagem. Este é o meu dever e o dever de todos os pastores que me ouvem. Por isso nós temos onde fundamentar a nossa fé. Mesmo que nós tenha a Bíblia, que eu já sou um pregador desde 68, mais ou menos, até agora, mas naquele tempo, mesmo tendo a Bíblia, a gente não conseguia pregar a Bíblia como era, porque faltava um profeta. Aí veio o profeta, nós temos onde basear nossas pregações dentro da própria Bíblia. Que você não vai pregar uma mensagem porque você é um pregador, mas vai pregar porque você tem uma direção de Deus e que você tem um chamado. E esse chamado tem que coincidir com a Bíblia, com a mensagem que Deus fala no dia que você vive. Então nós estamos aqui para cumprir o nosso dever. Eu creio que cada pastor que me ouve, cada pastor fará a mesma coisa. E está fazendo assim, para poder trazer luz. Porque você tem luz por um pastor e tem trevas por outro pastor. Tudo é assim. Você alcança a salvação por ouvir um que tem luz, e você é perdida por ouvir um que não tem luz. Isto é real.
Mas Deus sempre tem os seus. Nem todos pastores é pastor, certo? Nem todos pastores é chamado por Deus. Nem todos pastores é o que Deus deu. Agora, cada um prega e o povo tem que ter um homem em quem crer. Irmão Brana diz, você tem que ter um pastor, uma igreja onde você vai, certo? Onde você cumpre seus deveres. Isso é ensinado pelo profeta. Então a gente está aqui para poder orientar as pessoas para que elas, juntamente com a fé que elas têm, com a Bíblia, com a mensagem, que outra coisa muitas vezes falta é você até carregar a Bíblia. Você não pode se envergonhar da Bíblia, nem se ela vem numa pastinha. Mas você carrega a Bíblia, é o livro dos livros. Isto é um dever de cada crente que vem à igreja carregar a Bíblia. Certo? É um dever. Isto é um sinal de que você é guiado por alguma coisa. Você é guiado por uma mensagem bíblica e que a Bíblia é tudo para você. A Bíblia é seu absoluto. Como eu já tinha dito, nós temos dois absolutos. E a Bíblia, porque a Bíblia sem um profeta não vai adiantar nada para você. Então você tem que ter a Bíblia como absoluto e um profeta que ele tem trazido suas mensagens, suas profecias, e elas enquadram com esta palavra. E você então crê e dedica a sua vida àquela palavra, àquela mensagem. Amém? Vocês não vêm aqui por minha causa, vocês vêm aqui porque creem na mensagem, certo? A gente entende que tem que ser um pastor que tenha sinceridade, honestidade, que saiba tratar com o povo, que é hospitaleiro, isto é claro na Bíblia, né? E que tem uma família que está lutando para viver esta mensagem. Porque você vai encontrar fraqueza na vida até dos profetas do Velho Testamento, que o povo chegou ao ponto de dizer para Samuel, dá-nos um rei, porque os seus filhos não seguem o que você crê, não seguem a sua doutrina. Então dá-nos um rei, porque os filhos não seguiam. Assim vem, ao longo do tempo, estas coisas acontecendo na Bíblia, mas isso nunca serviu de atrapalho para um eleito. Paulo veio, ordenou estas coisas também. O pastor é marido de uma só mulher, e assim ele foi dando os requisitos para a vida pastoral, até de cuidar do seu lar, porque aquele que não sabe cuidar da sua casa, como cuidará da casa de Deus, certo? Tudo isso é ensinamento bíblico para cada um de nós, pastores, e não somos melhor do que os membros. Fomos colocados neste lugar, nesta altura, para poder ajudar os fracos. A Bíblia diz que Deus fez o sacerdote fraco para que ele pudesse ajudar os fracos. Não pode ter um sacerdote forte, porque não sabe ajudar ninguém. Para ele ajudar, ele tem que ser fraco, porque o povo é fraco. Certo? Ninguém vem me dizer que é forte, todo mundo é fraco. Então Deus usa até o sacerdote, que é o pastor fraco, para alimentar os fracos e ter misericórdia dos fracos, certo? Agora deixa eu ler alguma coisa da mensagem, que é onde baseio a fé e aquilo que prego para vocês, porque quando eu era da Cruzada Nacional de Evangelização, não sabia nada disso, não tinha como me basear neste ponto bíblico, porque a gente não sabia. Aí quando, em 1972, a gente começou a ouvir sobre esta mensagem e aceitamos esta mensagem, aí já temos um ponto de referência da nossa fé.
nós cremos num profeta. Eu lembro que eu li um panfleto falando sobre o irmão Brana, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando eu terminei de ler aquele panfleto, num alpendre, eu disse, olha, eu creio neste homem. Eu creio que ele é um profeta. E dali para cá, até hoje, eu creio que ele foi o profeta de Deus para nós. Então, estou falando de uma coisa que a gente tem experiência de mais de 50 anos nesta mensagem. E não é por isso que vocês vão crer no que eu prego. Vocês têm que ter sua experiência. Vocês têm que ter sua fé. Vocês têm que saber em quem vocês creem. Vocês não têm que crer porque eu creio. Vocês têm que crer porque vocês creem. Vocês têm luz daquilo que ouve. Você não é convencido por mim. Você tem que ser convencido pelo Espírito Santo. É Ele que vem e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então você deve ser convencido por Ele. Aí depois que você é convencido por Ele, Ele pode distribuir para você os seus dons, Ele pode distribuir os seus frutos, aí Ele pode mostrar que está em você através dos frutos do Espírito e da mensagem do dia. Porque quem tem a mensagem do dia tem os frutos do Espírito. Amor, paz, gozo, certo? E assim por diante. Como diz Gálatas 5:20. Então, se nós temos estas coisas, temos o Espírito. Mas se não temos a palavra do dia, não temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, por mais que ele vem mostrando o que ele faz, você tem que saber o que ele é. Aí ele é a palavra do dia. Irmão Brana chegou a pregar que a evidência do Espírito Santo era o amor. Aí Deus o corrigiu e disse que não era o amor. Era crer na mensagem do dia. Então nós estamos aqui crendo na mensagem do dia. Eu creio na mensagem do dia do irmão Brana e creio na mensagem do dia da esposa. Vocês creem? Nós estamos aqui por isso. Então, deixa eu ler. A mensagem do arrebatamento, que é uma das quase últimas mensagens que o irmão Brana pregou, em 4 de dezembro de 65, parágrafo 75. Presta atenção que o que vou ler faz alusão ao 7º anjo, que é mensageiro da 7ª era e que é o revelador dos mistérios de Deus de Apocalipse 10:7. Não tem outro, não pode confundir este anjo, ele é um anjo terreal. Deus fala através do terrestre. Deus é santo e ele envia sua mensagem a um profeta, e esse profeta é humano, é terreal, é sujeito a pecar, a falhas. Você pode ver na Bíblia quantos falharam. Mas não era por isso que Deus aboliu o seu ministério, certo? Mas cada um de nós temos que dar o exemplo daquilo que nós temos recebido, da mensagem que Deus deu para nós. Amém. 75, arrebatamento. Agora o livro foi escrito, mas então lembre-se, ele foi selado com 7 selos, esse livro foi escrito, mas foi selado com 7 selos. E estes 7 selos não haveriam de ser abertos. Apocalipse capítulo 10. Até o toque do último anjo terrestre na terra. Apocalipse 10:7. Está vendo? E nos dias do toque da mensagem do último anjo, 7º anjo, se cumprirá o segredo de Deus nesta era. Essa é a era em que estamos vivendo. Amém? Irmão Brana estava falando exatamente da sua era que ele estava vivendo. E que o mensageiro, este anjo, tinha que estar nesta era
para poder revelar o mistério de Deus que foi prometido que seria revelado ao sétimo anjo, e como já havia passado Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, agora estavam vivendo na última era, no último mensageiro, William Branham. A era que estamos vivendo. Todos sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia. Nunca haverá outra era além. Não pode haver. Assim estamos vivendo na era de Laodiceia. E estes 7 selos, que têm retido esse livro, que são um mistério para as pessoas, deveriam ser abertos nesse dia. Foi isso que ele prometeu. Agora, não será nada fora da palavra, porque não se pode acrescentar à palavra ou tirar da palavra. Tem que permanecer sempre a palavra, sempre. Porém, a revelação é para revelar a verdade dela. O que ela é? Para fazer isto, se encaixar com o restante da Escritura, então Deus vindica que isso é a verdade. Está vendo? E para ele vindicar isso, ele tem que ter um profeta para mostrar para nós. Você pode ver que antes do profeta pregar, aí nós tivemos o movimento pentecostal. Mas o movimento pentecostal, ele foi se mesclando, porque teve um tempo que as mulheres usavam diferente e que elas não pregavam, mas depois passou a pregar. E mesmo lá atrás, nós temos mulher de pregadora, lá por volta de 1950, como a presidente da cruzada, que eu pertenci, era uma mulher, certo? Cada um sente um chamado. Mas quando veio o profeta com sua mensagem, ele nos converteu, porque o ministério que estava nele era o ministério de Elias, que converteria os corações dos filhos aos pais. Se não somos filhos, não somos convertidos aos nossos pais. Se não somos filhos, não somos corrigidos. Se somos corrigidos e não aceitamos a correção, não somos filhos, somos bastardos. Isto é o que Paulo fala na sua carta aos Hebreus. Eu espero que vocês entendam, porque a mensagem que Deus dá, ela é completa, ela tem que ter correção. Irmão Branham diz, esta igreja está precisando, este tabernáculo está precisando de uma matança, começando do púlpito até a casa do zelador. Isso foi o próprio irmão Branham que disse. Agora, isso daí não é aplicado só para a América do Norte. É aplicado para cada pastor, para cada ministério, que está precisando de uma matança. De tirar o ego, o eu sou, eu acho, é eu que mando. E deixar Deus operar através da palavra revelada do dia. A palavra que vem através de um profeta não é o ego do profeta, é a palavra de Deus. Depois os homens podem aprender e colocar a sua forma de crer, os seus arrazoamentos. Isso é problema dos homens. Mas quando Deus escolhe um profeta, depois ele escolhe aqueles que ficam ao lado deste profeta. Amém? Se Deus pudesse fazer isto, como fez para o irmão Branham, que além de escolher ele como profeta, ainda mostrou qual era a esposa dele. Certo? Mostrou até o dia que ele ia casar. Mas o irmão Branham mesmo mostra em suas mensagens que não é assim para todo mundo. A gente tem que entender, porque casamento é uma escolha. E o que você escolhe, você tem que pagar o preço até o fim. Em tudo que você escolhe. A vida aqui é uma escolha, se você vai estudar ou não vai estudar. Certo? Se você vai ser um doutor, uma doutora, você não vai ser. Se você vai servir a Deus ou não vai servir a Deus. É uma escolha.
aí quando você vai casar também você tem a sua escolha. E pedir a Deus para que você não tenha a ambição, porque a ambição vai levar você a escolher a beleza, o corpo formado, os olhos bonitos e depois a falta de caráter muitas vezes. Então, por favor, entenda que é uma escolha que você faz e pede a Deus. Senhor, me dê graça, porque se eu quero uma mulher de caráter, primeiro eu tenho que ter caráter. Não adianta querer uma pessoa de caráter se você não tem caráter, certo? E no decorrer do tempo, você está sujeito pelas tentações de mudar, se você não formou caráter de fidelidade na sua vida. Estou falando do natural porque assim é a vida espiritual. Se você não forma um caráter de fidelidade na fé que você tem, você começa a ouvir qualquer fé. Você começa a misturar a sua fé com qualquer fé. Assim, se você não tem um caráter formado para o casamento, você começa a misturar outras mulheres com a sua, outros homens com o seu. Porque falta caráter. Então tem que formar caráter. Caráter não é dom. Caráter não é algo que Deus te dá. Caráter é vitória, diz o profeta. É você lutar para formar isso na sua vida. Então, nós precisamos de caráter para servir a Deus. E uma coisa você deve falar: Senhor, se eu fiz muitas orações e não consegui ter a pessoa hábil para viver comigo, e eu quero honrar esta pessoa até o fim, certo? Eu quero honrar. Isso aí é caráter. Eu quero honrar. Não é por qualquer coisa deixar aquela pessoa, abandonar aquele lar, certo? Não podemos fazer assim. A Bíblia diz: o incrédulo que quer se apartar, que se aparte. O incrédulo. Por isso eu tenho resolvido alguns problemas, e nesses problemas eu tenho dito, ultimamente, resolvendo problema de homem, então eu disse: não saia de casa. O dia que você sai de casa, você vai perder o terreno. Não vai ter jeito de você voltar mais. O que eu já tenho dito para a mulher também: não sai de casa. Tem problema, tem luta, qualquer dificuldade, não saia de casa. Fica no posto do seu dever, porque você saiu de casa, você perde o direito. Diante da lei, vai na lei para você ver como que é. Vai na lei. Então, não importa se a gente é fiel, se a gente faz isso certo, aquilo certo, mas a gente fez uma coisa errada que a gente sofre depois o resto da vida. Eu tenho dado conselho e eu creio que ele está me ouvindo agora. Espero que a mulher dele não esteja, né? Porque a gente dá conselho para ficar. E a mulher sempre com vontade que ele vá embora. E a gente dá conselho: fica na sua casa, não saia. E é o conselho que eu tenho que dar como cristão, porque a Bíblia diz, através de São Paulo, que o incrédulo que quer se apartar, que se aparte. O incrédulo. Você não é o incrédulo, você é o crente. Ah, mas eu sofro isso, sofro aquilo. Você é o crente. O crente tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele fica firme ali porque há amor de Deus no coração dele, certo? Então ele vence através destas escrituras. Fica no seu posto de dever. Amém? Nisso vamos tirar mais uma pequena lição. Se tem algum problema no lar, não saia da cama. O diabo gosta que você tenha uma briga e vai dormir no sofá. O diabo gosta. Se você já fez isso, saiba que o diabo te tirou da cama. Não foi Deus. Ah, mas eu estava nervoso. Você errou. Não saia do posto do seu dever. Talvez você até não aguenta ficar virado para aquela pessoa. Você faz um X. Mas não saia, certo? Está em cima da mesma cama. Quando você tem a fraqueza de mudar de lugar, o diabo pega a sua fraqueza e vai trazer muitos problemas na sua vida, no seu casamento. E o seu casamento não vai bem.
Então tem luta, tem dificuldade, teve uma treta entre vocês dois, devia acertar. Devia acertar. Acertando, talvez ainda fica aquela coisinha ruim lá dentro, que não está dando para ter contato com a pessoa. Mas fica firme. Sempre que você falha, você pede perdão. Mesmo tendo dificuldade até para dormir junto, dorme junto, certo? Faça isso, dorme junto, não coloque ninguém fora da cama. Talvez, ou a mulher ou o homem diz, vai dormir para lá, vai para lá. Não escuta, porque é Satanás falando na boca do marido ou da mulher, certo? Então, você deve aprender isso que você ouve sempre do púlpito. E muitas vezes conselho particular, mas por causa das lutas que as pessoas têm, elas não suportam ouvir conselho particular. Elas passam por cima e depois culpa quem deu o conselho que não foi atendido. Então eu espero que o meu irmão que está me ouvindo agora, faz tempo que eu estou segurando ele. Faz tempo que ele quer sair. Eu falei, não, meu irmão, fica aí. Fica aí, você tem filhos para criar, fica no lar. Se ela não te aceitar na cama, é diferente, deita em outro lugar. Mas fica no seu posto de dever até o fim. Eu tenho explicado isso. Talvez alguém que crê diferente, já tem que largar, já casar com outro. Nós não ensinamos isso porque isso não é bíblico. Você tem que ir até que a morte separe. Você tem que formar um caráter para este fim, até que a morte separe. Você não sabia disso antes, mas você sabe disso agora. É como eu não sabia de Apocalipse 3,14, Apocalipse 10, 7. Eu não sabia antes, mas agora eu sei, certo? Eu não sabia que a noiva tinha um ministério e que era profeta. Eu não sabia lá no início da mensagem, eu não sabia, mas fiquei sabendo. Então agora eu tenho que observar aquilo que eu fiquei sabendo. Então você sabe que você teve suas falhas, seus erros. Coloque diante de Deus, certo? Nunca deixe isso te condenar ao ponto de dizer, eu não presto, eu sou isso e aquilo. Não. Se você arrepende de coração, Deus tem misericórdia de você. Peça a Ele misericórdia e é você que tem que sentir que Ele tem te perdoado. Não é se o pastor fala, você está perdoado. O pastor não é padre. Você está perdoado. Não é o pastor quem diz. É você sentir o perdão. Se você sente o perdão, seja agradecido a Deus. Amém? Parece que saímos fora um pouco, né? Mas tem que dar umas voltinhas de vez em quando para poder ajudar os irmãos da forma real que eu tenho pregado. Eu tenho sido sincero nas minhas pregações e nos meus conselhos. Tenho sido sincero. Se você não ouve, você vai pagar o preço, porque eu tenho sido sincero. Não estou ensinando errado. Isso ensino na minha casa ou para quem quer que seja. Eu ensino, porque a forma certa é essa. Não é se casa uma filha minha, eu tenho problema, eu vou dizer, não, vem para casa. Aqui ainda tem comida para você. Comida tem, mas não tem marido para ela. Ela vai ter que arrumar outro homem, ela vai ter que ter problema. Aí o pai é culpado de fazer isso daí. Então, não é assim, vem para casa, não. Filha, tenha paciência, suporte, fique aí na sua casa. Que é fácil a menina arrumar a malinha e correr para a casa do pai outra vez. Eu falei, não, fica quietinho na sua casa. Você casou, o seu lugar é na sua casa. Amém. Meu Deus, a gente vai partindo para outra coisa, né? Mas eu quero falar com vocês sobre isso. Convencidos, então, preocupados. 207, a mensagem pregada pelo irmão Brana. Estou convencido de que o mesmo anjo que desceu na forma de um homem e falou com Abraão, com as suas costas voltadas para a tenda, é o mesmo que está aqui nesta noite. Amém?
Ó, como isso é tremendo. Sabe quem era aquele anjo? Elohim. Elohim, aquele anjo que esteve de costas viradas para a tenda, falando com Abraão. A irmã Brana diz, é o mesmo que está aqui nesta noite. Ele prometeu que seria isto. Eu creio que aquele mesmo anjo nos unge, porque ele era Deus. Você crê nisto? Então ele era Deus. E você sabe que o ministério profético desse dia final é o ministério de Elohim ungindo o sétimo anjo. Esse é o ministério desse dia final. É Elohim ungindo o sétimo anjo. Por isso, irmão Brana disse, vou repetir, que isto é muito bom para nós. Estou convencido que é o mesmo anjo que desceu na forma de um homem e falou com Abraão com as costas voltadas para a tenda, é o mesmo que está aqui nesta noite. Ele prometeu que seria isto. Eu creio que aquele mesmo anjo nos unge, porque ele era Deus. Você crê nisto? Então quem é que ungiu William Branham? Para mim, isso é a minha fé. Você pode crer que alguém unge o Papa ou qualquer outro pregador, mas para mim quem ungia William Branham era Elohim, que ungia. E assim como Elohim veio em carne e falou com Abraão, Elohim estava ali na carne de Branham falando com o povo. Esta é a unção, Cristo no homem. Amém. Agora, senhores, esse é o tempo. Foi pregado em dezembro de 62. Eu creio que o sétimo anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da sétima era da igreja de Apocalipse 3,14. Você pode ver que não são dois anjos. Ele diz, eu creio que o anjo de Apocalipse 10, que revela todos os mistérios, é o mesmo anjo. Certo? Ele está mostrando aqui, é o mensageiro da sétima era da igreja de Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja de Laodiceia. Assim diz o Amém. Aquele anjo era irmão Branham, que era o anjo da igreja, que estava ouvindo a mensagem para poder pregar para uma igreja laodiceana morna, que seria vomitada da boca de Deus. Está claro na Bíblia Sagrada. Recorde agora, deixe-me ler. Vejam onde posso ler. Agora, esse foi o sétimo anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo versículo de Apocalipse 10. Quando ele começar a soar, se cumprirá o mistério de Deus, que Deus deve ser acabado. O mistério de Deus deve ser acabado. Como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, nos dias da voz do mensageiro, irmão Branham, sétimo anjo, anjo terreal, de Apocalipse 10:7, todos os mistérios foram acabados. Nós vamos encontrar, como já temos encontrado, que até a terceira puxada, que ele não pôde dizer a ninguém, está dentro do ministério dele. Está dentro das mensagens, porque nós já encontramos pela graça de Deus. 238, senhores, é este o tempo? Agora vocês notam, este era um anjo, e o anjo da sétima era da igreja, porquanto aqui diz que o sétimo anjo da sétima era da igreja. Encontramos que, se desejam ver onde está o anjo, Apocalipse 3,14, é o anjo para a era de Laodiceia. 241, senhores, é este o tempo. 241. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é o mensageiro da sétima era da igreja. Vem, agora observem, e nos dias, agora observe aqui, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, se cumprirá
o segredo de Deus. Você só tem que crer que nos dias que o irmão Brana pregou, eu disse ontem, como mensageiro a Laodiceia, ele trouxe para nós a revelação das 7 eras da igreja. Como mensageiro, anjo de Apocalipse 10, 7, ele trouxe para nós a revelação dos 7 selos. Não tem ninguém mais que trouxe esta revelação. Eu entendo isto, eu creio nisto. Eu nunca ouvi dentro de 50 anos, eu nunca ouvi através de outro. Porque outros não divulgaram. Por que não divulgaram? Porque não tiveram vindicação na sua fé, naquilo que criam. Mas quando veio a mensagem do profeta, isso foi divulgada. Foi quando nós cremos. Amém? O 242 ainda, senhores, é este o tempo. Agora, soando esse mensageiro, o 7º anjo, aqui está soando a sua mensagem para a igreja de Laodiceia. Note seu tipo de mensagem. Agora, isso não era para o 1º anjo, isso não foi para ele, nem para o 2º anjo, nem para o 3º, nem para o 4º, nem para o 5º, nem para o 6º, mas foi o 7º anjo quem teve esta classe de mensagem, que foi, note seu tipo de mensagem, consumando todos os mistérios de Deus que estão escritos no livro. O 7º anjo está terminando todos os mistérios que têm permanecido como cabos soltos através destas organizações e denominações. O 7º anjo os tem permanecido como cabos soltos, os reúne, esses cabos soltos, e consuma o mistério completo. Isto é o que a Bíblia diz, consumará o mistério do livro escrito. Amém? Agora, você nota, quando o irmão Brana pregou isso daqui, foi em 62, antes do selo ser revelado. Ele já estava mostrando o que o 7º anjo ia fazer. Então não te iluda, nem te engane. Pessoas que falavam a Bíblia de cor, e que falam da Bíblia de cor, mas não falam mais a mensagem de cor, certo? Já tem outras coisas no lugar daquilo que o irmão Brana deu, e que eles antes eram pastores fogosos, e o povo pulava, e nós mesmos aqui rodamos quantos DVDs desses encontros, e hoje fica sabendo que não tem esta fé desse jeito, que não crê no 7º anjo, é o irmão Brana. Eles não creem, e mudaram, já mudaram. Não estão na mensagem como ela é. Mas isso tinha que acontecer, porque pisaram, falaram mal da mensagem que pregamos lá no início, no ano 2000. Lutaram contra, hoje estão pagando o preço. E suas congregações, infelizmente, sofrem da mesma forma. Você acostumou, casou com aquele ministério, e aquele ministério não era verdadeiro, e você pensou que era, e casou, e logo aquele pastor mudou de fé. Já não tem aquela mensagem do profeta mais como pregava antes. E o povo ainda fica ali, porque estão casados. Estão casados com aquele ministério, ao invés de estar casado com a mensagem. O esposo que é a palavra revelada. O esposo não é o Osmar, não é o outro, não posso falar os outros nomes, mas o esposo é a palavra revelada. Então você casando com a palavra revelada, você nunca deixa, porque você sabe que a palavra revelada veio através do 7º anjo, e que o 7º anjo foi o nosso irmão William Martin Branham. Mas as pessoas são casadas com ministério pastoral, e esses pastores pervertem depois, não crê na mensagem, e fica aquele povo da mesma forma. Aquele casamento terrível, que não sei se eles lá casados ficam pensando nesta mensagem. Porque muitas vezes o pastor se desliga completamente.
Mas tem membros que aquilo ali fica dentro dele. Mas eu ouvi que o irmão Branham é 7º anjo. Eu ouvi, foi ele mesmo que falou que o irmão Branham é isto. Agora ele me vem e diz que não é. E eu não vou estar aqui mais. É isso que as pessoas têm que pensar. Não vou estar aqui mais, porque está dizendo contrário. Está pregando contrário. Se eu pregar contrário ao que eu estou pregando para vocês, então vocês têm que me deixar também. Estou dizendo que o irmão Branham é o 7º anjo, provando pela mesma mensagem do profeta, que ele mostra que o anjo de Apocalipse 3,14 é o mesmo mensageiro de Apocalipse 10,7. Aí vem um outro e diz, não, o irmão Branham é só de 3,14. Quer dizer que 10,7 fica esperando um outro anjo, outro tipo de anjo, anjo celeste, quando o irmão Branham diz que é o anjo terrestre. Deus está revelando os mistérios para um anjo terrestre e nós ouvindo este anjo terrestre. Nós somos o povo que cremos na mensagem do profeta e vivemos esta mensagem. Amém? Como nós falávamos esses dias atrás também. Quando eles colocam só o irmão Branham no púlpito, hoje, para pregar através de fitas, eles estão errados. O irmão Branham diz que não deviam fazer isto. O irmão Branham mostrou, você pode ouvir as fitas, você deve ouvir as fitas, mas fazer das fitas o seu pastor, não pode. Agora, se o seu pastor tem feito da fita o pastor dele, ele vai ser dominado por outro e não pelo irmão Branham, porque o irmão Branham diz que não podia fazer isso, não deve fazer isso. Ouvir a fita, sim, você vai ouvir. Ouça na sua casa, escuta de vez em quando nós colocarmos aqui, ouça bastante o irmão Branham na sua casa. Agora fazer como um movimento que está sendo feito no mundo inteiro, um movimento que coloca o pastor de lado e fica o profeta no púlpito, nem o irmão Branham no seu tempo creu nisso. Depois quem não ouviu vai ouvir a mensagem que está na internet. Só o irmão Branham deveria pregar. Tá? Vai lá e escuta essa mensagem para você ver onde a gente está informando o próprio irmão Branham dizendo que não deve ser feito assim. Terminando. Primeiro selo, 68. Até que chegue aquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério definido. 7º anjo, William Branham, não tem nenhum mistério definido. Porque você vai lá na Bíblia, está escrito, e havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Apocalipse 8, verso 1. Então, não tem, ele diz aqui, não tem nenhum mistério definido. É um silêncio. Mas ele ajunta tudo o que se perdeu naquelas outras eras. Ele vem na 7ª para revelar tudo aquilo que aconteceu durante as eras. E as eras e os selos estão quase entrelaçados. Irmão Branham diz que cada mensageiro das eras representa um selo. E irmão Branham é o mensageiro da 7ª era, então ele é o mensageiro do 7º selo. Não precisa ele falar, eu sou, não. Ele já diz que cada mensageiro representa um selo. Então você toma a mensagem dele agora e diz, olha, eu sei quem é o 7º selo. Eu sei o mistério que ele tem. É um silêncio, na verdade. Não diga a ninguém. No tempo do irmão Branham ele não podia dizer, eu sou o 7º selo. O meu nome é um novo nome. Ele não podia falar. Mas deixou tudo dentro da mensagem. E a esposa, o ministério do dia, chegou ali, porque Deus abriu isso para esse tempo. Amém? Todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas, veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Se quer ler, aí está Apocalipse 10, até mais ou menos o 4, você entenderá. Muito bem, está vendo? Toma o livro de selos e os abre e mostra ao 7º anjo.
Quer dizer, aquele anjo forte, Cristo, que desce do céu, em Apocalipse 10:1, toma o livro e abre. Por isso, quando você lê em Apocalipse 10:1, o anjo forte está descendo do céu com um livrinho aberto. Você lê capítulo 5, o livrinho está fechado. Mas quando ele está aberto, por quê? Cristo abriu esse livro e vem trazer para o sétimo anjo. Cristo, o anjo celestial, trazendo o livrinho, a revelação para o sétimo anjo terreal. Amém? Foi o que falamos ontem. E mostra ao sétimo anjo, porque isto somente, os mistérios de Deus, é o ministério do sétimo anjo. Então eu quero saber que são os mistérios de Deus. Quer saber? Saiba do ministério do sétimo anjo. Se você rejeita o ministério do sétimo anjo, como você conhecerá o mistério de Deus? Porque os mistérios de Deus está tudo ali neste homem, certo? Está tudo ali. É o ministério do sétimo anjo. Por isso ele revelou o que aconteceu nas eras, os selos que selavam tudo aquilo, Deus deixou para abrir aquilo ali, exatamente em 63, 28 de fevereiro de 1963, que já começa a vir os sinais, a nuvem, sinal no céu, Deus mostrando, descendo, que ele está descendo, o anjo forte descendo, está naquela nuvem. Ele está descendo, pega o seu profeta e leva para dentro daquela nuvem, que era aquele sétimo anjo, o tomou e o levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Amém? Então aqui está. Agora acabamos de estudar as eras da igreja, até com a história, e provamos isso. Está vendo? É a mensagem do anjo da sétima igreja. Muito bem, revela todos os mistérios que estavam no passado. Todas as coisas no passado. Apocalipse 10, de 1 a 7, que hão de ser. Agora, lembre-se, nos dias do sétimo anjo, seu toque, tocando a trombeta do evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. Olha como ele prega em mistério. Este sétimo anjo há de cumprir todos os mistérios de Deus. E ele pregou todos os selos, foi tudo aberto pelo Cordeiro, revelado nos dias do leão, certo? Isso daí que tem que ver, é o Cordeiro. Você vai capítulo 6 de Apocalipse, tendo o Cordeiro aberto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, certo? O Cordeiro abriu, mas foi revelado nos dias do leão. Apocalipse 10:3, o anjo forte descendo do céu, bradou como um leão. E o mistério estava dentro dos 7 trovões. E agora tem o sétimo anjo, veio e revelou. O que são os trovões? São as revelações contidas, amém, nos 7 selos. Obrigado, Senhor, por mais este momento que nós podemos desfrutar um pouquinho da sua palavra, daquilo que nós já temos, Pai, desde o início. Nós cremos nisso, nós cremos assim. Não temos que mudar, esta é a verdade. Nós cremos que o Senhor mandou um profeta. Nós estamos aqui comendo deste livrinho e profetizando outra vez. Agora vemos a necessidade desse tempo de profetizar outra vez, porque é o tempo que eles estão pisando nas profecias e nós estamos aqui para profetizar outra vez. Não estamos mais em silêncio. O sétimo selo está manifestado na noiva de Cristo nesta terra, neste tempo, neste quíntuple de Efésios, manifestando a revelação da palavra. Opera, Pai, em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que eu não posso explicar, eu não tenho capacidade para ensinar mais nada, é só isso que eu vejo, Pai. E quando o Senhor me mostra mais alguma coisinha, eu tenho prazer de chegar aqui e alimentar o seu povo com esta palavra. Dê esta bênção para a sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.